porque eles já eram procuradores e já tinham esse status. E exerciam a advocacia da autarquia sem que ninguém questionasse a sua legitimidade. Eu disse, então, o que nós fizemos? Nós fizemos apenas a mudança desta denominação, porque o objetivo é criar uma carreira de procurador federal. Então, foi essa a colocação que nós fizemos e tudo mais. Mas aí o jornalista insistiu, disse, mas então, esse impasse, eu não via nenhum impasse, eu imaginava que tudo que tinha sido feito era correto, mas esse impasse, como vai se resolver? Eu, um pouco assim, irônico, disse, é fácil de resolver esse impasse. E ele ficou esperando, talvez, tipo assim, vou revogar o ato ou coisa do tipo, vou sugerir que se desista da fórmula. Eu disse, a morte vai resolver esse problema. Porque, obviamente, não vou ser eu que vou mexer nisso agora, né? Não questionei isso lá. A aposentadoria, a morte vai resolver isso, não vou cuidar mais desse assunto. Em suma, não cabia a mim discutir essa temática. Em suma, esse tema é sempre muito difícil e cabe, claro, a cada instituição, Estado, fazer a sua avaliação. Hoje, no âmbito da AGU, como os senhores sabem, tudo se faz por concurso público e nós temos, em linhas gerais, essas 4 carreiras. Procuradoria da Fazenda, advogado da União, procurador federal e assistente jurídico. Cada qual com funções mais ou menos distintas. Há também uma coordenação na atividade da consultoria jurídica, porque o consultor-geral da União coordena todo o trabalho de consultoria jurídica e, portanto, pode, inclusive, dar diretrizes, e isto vale, inclusive, para as autarquias e fundações. É um modelo, tanto quanto possível, bastante integrado. Sei também que alguns estados caminharam para uma proposta semelhante no âmbito dessa unificação, tal como feita pela AGU. Eu sei também que há teses, inclusive pareceres. Eu sei que, por exemplo, que o ministro Brito escreveu um parecer sustentando que a defesa das autarquias e fundações deveria ser feita de maneira autônoma pelas autarquias, pelas procuradorias das autarquias e fundações. Não obstante, há hoje questões, não é, ou soluções que passam por essa ideia de uma maior integração. E, portanto, para o trabalho, pelo menos da integração no que diz respeito à representação judicial. É claro que essa solução não elide os questionamentos e as controvérsias sobre, por exemplo, as atividades, se resolve o tema nessa linha, a representação judicial por um órgão único, que seja a Procuradoria do Estado, não se resolve, eventualmente, o problema do trabalho de consultoria. Pode-se dizer, mas a consultoria também tem que ser feita pela Procuradoria do Estado. E como que isso se dá também nos órgãos autárquicos e fundacionais? Pode-se optar por um modelo de extensão da Procuradoria do Estado no âmbito estadual, ou pode-se fazer por elementos autônomos, assistentes jurídicos, procuradores ou coisa do tipo. Em suma, essa temática realmente precisa de ser debatida e levada em conta. No âmbito da União, nós partimos da premissa também de que essa foi a opção, até porque nós estávamos trabalhando com referenciais de que todos atuariam na defesa da União ou da autarquia. Nós partimos da premissa de que um dos pressupostos da reforma deveria ser o tratamento isonômico quanto ao aspecto salarial.
e enfrentamos o debate sobre a feitura ou não de concurso por alguns dos membros, àquela altura não eram muitos, que não tinham sido inicialmente aprovados em concurso público. Até porque partíamos também da premissa de que a impugnação daqueles atos já não era mais suscetível de se fazer agora sob a Constituição de 1988. Mas dois problemas certamente se colocam nesse contexto, né? E que são problemas óbvios, e já foi tocado aqui pelo deputado Gilmar. Um é a questão de eventual equiparação salarial, né? Essa é uma questão que é delicada, sobretudo se as atividades não forem equiparáveis. E o outro que precede é a questão do concurso público, sem dúvida nenhuma, não é? São dois temas que se colocam, sobretudo, se vai se atribuir funções diferentes. Então, esses dois temas, obviamente, têm que ser objeto de preocupação, especialmente na Comissão de Constituição e Justiça. Afora a discussão que ainda pode caber sobre problema de iniciativa, não é? Em que medida essa matéria dependeria de uma regulação legislativa, de iniciativa do Poder Executivo, ou se poderia ser objeto, sim, de uma PEC. Então, esta questão também tem que ser contemplada, considerando o lineamento das questões que surgem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, todos esses temas têm que ser levados em conta no que concerne a um debate sobre uma PEC desse tipo. Eu sou, assim, pela minha experiência, favorável à ideia, só que, assim como na casa do Pai tem muitas moradas, também o caminho para a casa do Pai, não é diferente, é diversificado, é diverso. Eu sou favorável a algum tipo de integração. Eu imagino que é preciso que haja um tipo de integração. Se passam a existir corpos diferentes, é preciso que haja algum tipo de integração e de coordenação. A experiência que nós tivemos no âmbito da União indicava que realmente causávamos sérios danos para os interesses da União, na medida em que poderíamos ser bastante mais eficientes na defesa dos interesses da administração direta, se não fôssemos igualmente eficientes na defesa da administração indireta, comprometíamos sobremaneira, muitas vezes, certamente isso ocorre também nos estados, muitas vezes as autarquias, veja, no nosso caso, o INSS, é de um gigantismo tal, não é, que corresponde praticamente a uma boa parte do orçamento da União, né? Então, se nós temos um mau sucesso, não êxito, no âmbito da defesa da autarquia INSS, comprometemos por completo determinado desenvolvimento de determinado tipo de política. E assim por diante, certamente isso ocorre também no âmbito dos estados. De modo que sou amplamente favorável à busca dessa integração. Claro que isto dependerá da cultura federativa de cada unidade e das experiências que se tiver desenvolvido em cada unidade da federação. Eu sei, por exemplo, que o meu antigo colega, sucessor na AGU, ministro Bonifácio de Andrada, quando foi para Minas, e lá eles tinham experiência, inclusive, do Procurador do Estado e do Procurador da Fazenda, além do modelo de autarquia, trabalhou no sentido de uma unificação das carreiras, buscando, portanto, proceder a essa integração. Agora, essa integração pode não ser necessariamente nominal. Por exemplo, na esfera da União, os senhores veem, nós não fizemos nenhuma integração nominal. Nem todo mundo virou advogado da União, na verdade, se mantiveram as carreiras de forma relativamente autônoma, agora todas linkadas, vinculadas à advocacia da União. O advogado-geral da União é
o chefe da instituição Advocacia Geral da União, que envolve todas essas atividades. Claro, a Procuradoria-Geral da Fazenda tem um Procurador-Geral da Fazenda. A Procuradoria-Geral Federal tem um Procurador-Geral Federal. Mas, em princípio, eles estão integrados num corpo que é comandado pela Advocacia Geral da União, mantendo, portanto, essas carreiras de forma autônoma, mas com uma integração em termos de gestão geral. E quem designa o Procurador-Geral Federal é o Advogado-Geral da União. Portanto, essa integração se dá sem maiores dificuldades, ou se dá nomeação pelo Presidente da República, mas indicado pelo Advogado-Geral da União. Em suma, eu não quero entrar diretamente na polêmica que os senhores travam aqui com a PEC, objeto de tanta controvérsia, mas queria trazer, pelo menos, algumas considerações que contribuíssem um pouco para o debate que os senhores travam e que certamente vão encaminhar de maneira bastante exitosa. Esses são os meus votos. Muito obrigado. Quero agradecer ao ministro e agradecer também a presença dos vereador Leonardo de Oliveira da Câmara Municipal, do deputado, primeiro secretário da Assembleia, manda-chuva aqui, deputado Nininho, e o ministro, nós agradecemos, ministro, sabemos que o senhor tem horário cronometrado, então nós vamos encerrar essa sessão, que o ministro tem que correr para o aeroporto, que daqui 30 minutos ele tem uma sessão lá em Brasília. Então, muito obrigado por todos e declaro encerrada essa sessão.